Olá pessoas, eu sou o Emerson e esse é o canal Cristão Tipo Nerd. Estamos aí com mais um vídeo do quadro Desvendando o Filme, onde eu vou trazer a parte 2 aí da trilogia Deus Não Está Morto. Se você quer acompanhar o que vai acontecer, as curiosidades, vem comigo. Se você passou da vinheta, peço por favor que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe seu like e ative o sininho de notificação do YouTube aí para receber as informações dos próximos vídeos que eu vou lançar no canal. É claro. Hoje a história desse filme Deus Não Está Morto Parte 2, ele é baseado num livro também, do mesmo autor, Rice Brooks, onde esse na verdade ele fez o segundo livro, também chamado Deus Não Está Morto, número 2. Então o filme também é baseado na história aí desse livro do autor Rice Brooks. Novamente ele é roteirizado pela dupla Kerry Solomon e Chuck Konzelman e teve aí a cargo de direção novamente Harold Cronks. A trama desse filme em geral ela acompanha principalmente o núcleo da Grace Wesley. Ela é uma professora novamente da Universidade Hadley, que é a mesma universidade do primeiro filme, onde o Josh lá debateu com o professor. Ela responde uma pergunta de uma aluna, falando sobre Jesus durante a sala de aula. E aí um aluno da sala passa essa informação, divulga aí que ela estava pregando na sala de aula, e com isso aí ela sofre algumas sanções. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Ela é questionada pela direção da escola, eles querem uma retratação dela, porque ela acha que não fez nada, ela só respondeu a pergunta dentro do âmbito da história, que ela estava fazendo uma aula sobre os ensinamentos de Mahatma Gandhi, com a proximidade dos ensinamentos dele com o que pregava Martin Luther King, e aí quando foi questionado sobre Jesus, ela colocou o que era próximo ali dos ensinamentos dos três. Mas assim, eles querem uma retratação dela, que ela pede desculpa publicamente, que ela alegue que está errada, só que ela acaba não concordando. E ela quer comprar essa briga aí, ela quer provar que ela não tem que ter medo de nada, que ela está certa. Igual no primeiro filme, onde o Josh foi confrontado e sentiu que Deus queria que ele guerreasse essa luta por ele, ela aceita, ela tem a mesma concepção e aceita aí essa batalha. Na ajuda dela, temos o advogado Tom Wendler, que é um advogado novo, com pouca experiência, que foi enviado pelo sindicato dos professores aí para defender a Grace. Além do núcleo principal, que é o núcleo da Grace, nós temos as subtramas. Como no primeiro filme também tem as subtramas, temos alguns retornos, né? No caso, temos o retorno do pastor Dave e do pastor Jude, que novamente estão num quadro junto. Eles têm algumas situações assim engraçadas, inclusive o pastor Dave ele é jurado do julgamento da Grace. Coincidência ou não, ele está lá participando do julgamento. Não me diga! Temos o retorno também do Martin, o japonês do primeiro filme. Ele retorna aí, depois de tudo que aconteceu no primeiro filme, aquela batalha do Josh com o professor, tudo aquilo que ele foi vendo, que foi mexendo com ele mergulhou bastante nas escrituras e criou bastante dúvidas. Lendo a palavra, ele lia uma coisa e aquilo despertava uma dúvida, e aquela dúvida despertava outra dúvida, e ele foi criando um monte de dúvidas. E aí o próprio Josh, que não aparece no filme, o Josh não retorna, mas é mencionado que o Josh orientou que ele viesse conversar com o pastor Dave para ter um aconselhamento. A Amy Ryan, que é aquela jornalista que teve câncer, que foi diagnosticada no final do primeiro filme, ela também retorna, onde ela está numa guerra interna, porque descobriu que o câncer dela está em remissão. Então assim, agora que ela está curada, ela meio que está meio contradizendo a fé, porque ela estava ali se entregando a qualquer coisa quando estava com medo de morrer, mas agora que está ali não correndo tantos riscos, ela meio que agora eu não quero mais saber de Deus. Então ela está num confronto interno aí, numa batalha interna dela. E temos a Brooke, que é a novata, né, da história. Ela que causa toda a confusão, porque ela perdeu o irmão recentemente e ela está em luto ainda, ela está triste pela morte do irmão dela. Só que em contrapartida os pais dela estão de boa, estão
superando, vamos seguir a vida. E ela não está pronta ainda, e ela acha que os pais dela também não deveriam estar prontos, que eles também deveriam estar mais tristes pela morte do irmão, que eles não dão muita atenção para ela, e ela está um dilema assim de adolescente, o sofrimento pela perda, a rejeição dos pais, e ela acabou buscando auxílio e ajuda, né, em quem oferece, que é a Grace, que aí acaba gerando toda a situação. Ela acaba fazendo a pergunta na sala de aula, a Grace responde com detalhes das escrituras, e aí acaba começando todo o processo. O filme ele está mais dentro dos tribunais, porque como é o julgamento da Grace, do que vai acontecer, então nós temos desde a escolha dos jurados, onde inclusive o pastor Dave, ele não acreditava que ia ser escolhido, ele recebeu a notificação, foi lá, mas não acreditava que ia fazer parte do jurado no final, que ele ia ser separado. Só que no final, quando o advogado de acusação ele faz a seleção de quem ele queria tirar, acabou todas as seleções dele e o pastor Dave não saiu ainda. Ele tenta pedir para o próprio juiz tirar o pastor, por ele ser um pastor, só que aí o advogado de defesa entra ali com o recurso, fala que não, e acaba ficando, e o advogado de defesa cita ele como jurado. E começa Só que esse advogado de acusação, ele é um dos melhores advogados, é um veterano, e ele está disposto a vencer esse julgamento, esse processo, porque ele odeia cristianismo, ele não gosta de cristão, então ele quer usar a Grace para dar um exemplo, ele quer acabar com ela, quer pôr ela no chão. Ele até tem uma parte que ele fala: nós vamos provar que Deus está morto. O filme coloca que não é só o julgamento da vida da Grace, que a Grace vai perder tudo. Não, se ela perder, Deus está morto. Se ela vencer, Deus não está morto. Então entra nesse debate. E uma curiosidade aqui, o ator que interpreta o advogado de acusação, o ator Ray Rice, é um veterano aí, ele já fez alguns papéis que eu achei assim, uma certa curiosidade, porque ele interpreta no seriado Twin Peaks um personagem que ele sofre uma possessão, e no seriado Reaper ele interpreta o próprio diabo. Então assim, eu achei que pode ser que por esses personagens dele que a produção acabou escolhendo ele para esse papel, para fazer tipo um contraste do bem contra o mal. O Tom, ele é um advogado novato, está bem intencionado, quer ajudar a Grace, por mais que ele não acredita nas questões religiosas que a Grace acredita, ele quer tentar ajudar ela sim, e ele está sofrendo um pouco com a experiência do advogado de acusação, que tem experiência de diversos outros julgamentos que já participou. Então assim, o julgamento ele tá bem corrido, está bem parelho. Então assim, sempre que um acerta uma coisa, o outro tenta acertar outra. Então tá ficando nos detalhes ali. A gente não sabe se ele vai conseguir, vai dar certo ou não. Enquanto isso, o pastor Dave, ele recebeu uma intimação da justiça, não só ele, alguns outros pastores também, para que eles mandem transcrições de todos os cultos que eles fizeram nos últimos 3 meses. Então todos os sermões, tudo que eles pregaram nos últimos 3 meses, eles têm que mandar por escrito lá para a junta da justiça, lá para eles fazer análise do que eles estão pregando. E os pastores estão tudo comentando: isso não é certo, agora estão querendo controlar o que a gente prega. E o pastor Dave, ele é uma voz que se levanta no meio dos outros pastores e fala que eles deveriam não enviar essa transcrição dos cultos, porque fala que eles estão em guerra, por mais que as pessoas não percebam isso. Eles estão em guerra contra principados e potestades, e que eles devem tomar o posicionamento deles nessa guerra aí que está acontecendo nos céus. E ele acaba aí não enviando aí as transcrições. E durante o julgamento, depois de alguns dias de julgamento, ele vai se sentindo ruim, vai se sentindo mal, onde ele está com um ataque de apêndice e ele é hospitalizado. Nessa hora, pegou uma suplente, né? Então ela é chamada como suplente para o lugar do Dave. O advogado de acusação ele até comemora, porque já que o pastor Dave
ele, por estar na mesma fé que a Grace, ele poderia ter uma visão mais amigável aí da situação dela. A Amy, ela se tornou amiga, amigona, né, vamos dizer assim, do pessoal lá da banda Newsboys. Então ela até comunica a eles, né, quando ela descobre que o câncer está em remissão, ela liga para eles para avisar que o câncer sumiu. E ela tá naquela, ela tá num dilema, porque ela mesma fala pra ela vê isso, que ela, quando tava morrendo, tava ali correndo o risco de morrer, sentindo medo da morte, ela se apegou a qualquer coisa que apareceu, inclusive ela falou assim, que Deus poderia salvar ela, só que agora que ela tá curada, ela não, será? Deus existe? Será que é verdade? Não sei, e tá com esse dilema. Ela até chegou uma hora que ela vai lá na igreja, lá para conversar com o pastor David, mas acaba conversando com o pastor Jude, que passa os aconselhamentos do que ela deve fazer. Depois de um tempo, nós acabamos descobrindo uma coisa que é sobre ela. A Brooke tem uma melhor amiga chamada Marlene, e essa amiga da Brooke, ela é sobrinha da Amy. Então, durante a parte do julgamento, essa Marlene entra em contato com a Amy e informa o que está acontecendo e pede ajuda dela. Tanto que ela entra ao vivo, como ela é jornalista, para defender, porque a televisão está só atacando a Grace, então ela entra ao vivo lá na TV para fazer uma defesa, tentar ajudar aí a Grace nas mídias para que ela também receba aí um apoio da galera que está assistindo aí de casa. O Martin, ele conversa com o pastor David, tira todas as dúvidas, ele chega a primeira vez com mais de 147 perguntas para fazer para o pastor, e o pastor vai lá, passa um dia todo orientando ele, respondendo as dúvidas dele, só que depois ele volta com mais, tipo, ele fala que até para cada dúvida que foi respondida ali, outras 3 nasceu no lugar, e o pastor orienta ele de novo, que isso é saudável, que ele realmente tem que questionar, ele vai lendo, vai aprendendo, e assim ele está se destacando na fé. O pai dele, sabendo de tudo isso, vem lá do Japão lá para a faculdade também, só para confrontar ele sobre essa questão dele estar aí atrás de Deus, atrás de Cristo, e que está tipo, sendo uma desonra para a família. E num momento bem tenso entre os dois, onde o pai dele até bate nele e tal, dá um tapa, o Martin fala que ele vai ficar ao lado de Cristo, mesmo que tiver que ficar contra a família. Ele meio que deserda ele, deixa ele sozinho. A Brooke, ela tá toda o filme ali naquele momento depressivo por causa da morte do irmão dela, buscando auxílio em alguém para que possa ali ajudar ela. Acaba que quando as coisas do irmão dela vão ser doadas lá para o Exército da Salvação, e durante essa doação, quando as pessoas estão chegando lá para pegar as coisas que já estavam empacotadas para levar embora, acham uma Bíblia que cai das caixas, que é a Bíblia do irmão dela. Aí a moça do Exército da Salvação acha que elas devem ficar com a Bíblia e entrega para ela. E ela nem sabia que o irmão dela tinha uma Bíblia nem nada. E vê lá que o irmão dela marcou várias páginas da Bíblia, que ele lia tudo. E aí ela começa a ler a Bíblia que era do irmão dela, começa a mergulhar na leitura. E aí ela vai recebendo mais do que a Grace falou para ela. Um pouco mais do que Jesus representa para Grace, então ela vai entendendo mais. Inclusive num momento assim engraçado, ela vai lá na igreja também atrás do pastor David, e o Martin tá lá. E aí ela acaba perguntando pro Martin para tirar as dúvidas. E o próprio Martin vai lá para orientar ela e explicar ela das dúvidas que ela está tendo com a leitura da Bíblia. Voltando para a tema principal, o julgamento parece que realmente vai ser favorável lá para a acusação. Porque depois de um momento que a Brooke entra lá para tentar ajudar, ela teve uma boa ação, só que o advogado de acusação vai usando as palavras dela contra ela. Então acaba chegando numa situação onde descobrem que, na verdade, a Grace já tinha conversado com ela antes do incidente da sala de aula. Elas já saíram para tomar um café, onde a Brooke perguntou, falou assim, como você consegue se manter tão alegre, tão confiante? E aí a Grace explicou, Jesus, a minha fé em Jesus, tudo que ele representa para mim, e isso me mantém sempre feliz, sempre assim, com a cabeça no lugar. Então o advogado de acusação começa a usar isso, indicando que na verdade a Brooke só fez a pergunta na sala de aula porque a Grace já tinha comentado
disso pra ela. Então eles já vão lá e conseguem fazer aquela inversão de valores. Então aquilo que parecia ter sido inocente, aparentemente ele consegue fazer de uma forma ali que já não é tão inocente. E aí realmente a situação tá bem grave, parece que eles vão perdendo, não tem mais jeito. Só que aí o Tom, ele saca um coelho da cartola e ele vem com uma estratégia nova. Ele não combina com a Grace. E quando ele chega na hora do julgamento, ele pede para Grace depor. Ela é pega de surpresa, mas como ela tá lá, o juiz fala que ela tem que ir. Então, como ela tá questionando, o Tom pede pro juiz para poder usar uma base mais agressiva com ela. Considerar ela hostil, já que ela tá questionando. E é aprovado. Então ele vai pra cima dela e começa a questionar coisas que ela tinha falado pra ele, sobre Deus, sobre como Deus falou com ela. Fica fazendo ela, tipo assim, jogando tudo na cara dela, fazendo mal pra ela, porque são coisas íntimas dela e tal. E aquilo vai deixando ela muito triste, ela começa a chorar. E o Tom pressionando, aí começa a falar que, na verdade, não importa muito o que a gente fala, porque tem que julgar ela mesmo por ser cristã, a gente não pode aceitar isso. Ele dá tipo um show, totalmente, ninguém entende nada que está acontecendo. Aí foi um coelho na cartola, uma estratégia que ele usou, e onde ele queria jogar o júri contra o resto do mundo. E todo mundo ficar a favor somente da Grace. Como se pro júri, ela ser a vítima da história e o resto, todo mundo ser vilão. Inclusive ele até. E aí essa estratégia acaba dando certo, então se mostra uma estratégia que funciona e o júri acaba absolvendo aí a Grace de todas as culpas, todas as acusações. E no fechamento dos núcleos, o pastor Dave ele vai para o hospital, lá passando mal da apêndice, e fica lá um tempo. A Brooke tá lá junto com as amigas, conseguiram ajudar a Grace e ela fica até mais feliz, ela tá se sentindo uma cristã já com tudo que ela vem lendo. A Amy também, tudo que aconteceu com a Grace foi meio que revelador para ela e ela também já tá mais afiada, tá envolvida ali junto com os cristãos. E o Martin, ele fala pro Dave que ele recebeu uma visita de Deus, que Deus falou que queria dele uma coisa. E aí ele fala pro Dave que ele vai voltar, ele vai ser um ministro lá do cristianismo lá na terra dele para tentar conquistar almas lá também. E no final, uma coisa que acontece no final é que depois que o pastor Dave ele sai para substituta lá, né, no lugar dele, e no final quando é dada a sentença, tá todo mundo embora, ela é a última a ir embora. E quando ela passa, ela dá um sorriso para Grace e vai embora. E quando a câmera mostra a nuca dela, ela tem uma cruz pequenininha na nuca. Deu a entender que ela também era cristã. E aí ela, com certeza, ela deve ter falado por ela, pela Grace, lá no momento que o júri estava reunido. E no final do filme, quando começa a subir os créditos, na verdade, cerca de 5 segundos depois que os créditos começam a subir, e aí começa essa cena dentro dos créditos, onde o pastor Jude, o pastor Dave e o Martin estão chegando na igreja lá. De repente chega 2 carros de polícia para dar voz de prisão ao Dave, falando referente lá à questão de ele não ter enviado os transcritos lá, que deveria ter entregue para a justiça. Aí ele é preso e o filme acaba assim, ele sendo levado pela polícia algemado. Bom, esse filme ele foi impulsionado pelo sucesso do primeiro filme, que como eu disse no primeiro vídeo, ele foi gasto 2 milhões e arrecadou 64 milhões. Nessa vez eles gastaram um pouco mais, eles gastaram 3 milhões a mais, então gastaram 5 milhões e tiveram um lucro aí de 25 milhões. Que foi um lucro bom, se você analisar pelo investimento, ele teve um lucro aí de 5 por 1, então 5 vezes mais do que eles investiram. Só o que a gente conseguiu, eu pelo menos consegui ver. Eles investiram um pouco mais, gastaram um pouco mais com atores, porque dessa vez eles trouxeram alguns atores, não superstars, mas um pouco mais conhecidos do que os atores do primeiro filme. Então nós tivemos o juiz, que foi interpretado pelo Ernie Hudson, que é um ator antigo aí já, que ele é muito conhecido por ter interpretado um dos 4 caça-fantasma nos 2 filmes originais.
Tivemos a Melissa Joan Hart fazendo o papel da Grace, da protagonista, que ela se destacou bastante aí no cinema mundo afora pelo papel de Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Além do próprio Ray Rice, que é um veterano, como eu já tinha falado algumas curiosidades sobre ele, já fez diversos filmes e papéis. E até o Jesse Metcalfe, que foi quem interpretou o advogado de defesa, que fez bastante filmes aí de comédia romântica. E aí com esses acréscimos de atores, então gastaram um pouco mais, porém a história não foi tão revista como foi visto o primeiro, que foi uma novidade. Então algumas pessoas já conheciam a temática do filme e acabaram não retornando para assistir aí o segundo. Então por isso acabou tendo uma arrecadação não tão legal como foi o primeiro. Mas de qualquer forma, novamente a mídia especializada lá, a crítica, não gostaram muito do filme. Falou que ele continua mantendo os mesmos erros do primeiro filme, mas a crítica do público em geral, do público-alvo, foi positiva. Então ele conseguiu ter uma arrecadação positiva pelo que gastou e o público em geral, o público-alvo, se saiu satisfeito aí com o filme. É uma curiosidade, esse filme ele tem algumas participações especiais de diversos apologistas famosos que fizeram participação. Destaquei 2 deles. Um é o James Wallace, que era um detetive da homicídios, que era ateu e especialista em desvendar mistérios e análise de depoimentos. E ele teve uma visitação do espírito. Ele começou a fazer um estudo dos evangelhos para tentar comprovar a veracidade dos evangelhos. Ele chegou aí a um consenso de que os evangelhos são 100% inspirados pelo Espírito, por todo o conhecimento, toda a bagagem que ele tem no estudo das pessoas, de depoimentos. Então, aí ele acabou se tornando aí um pastor, virou um famoso apologista. Os apologistas, né, são aquelas pessoas que seguem a disciplina da apologética, que é uma disciplina que visa defender doutrinas religiosas, utilizando-se de testemunhos, de conversas. Então ele se tornou um grande apologista e está aí até hoje escreveu diversos livros aí sobre cristianismo. Outra participação que eu destaco é o Lee Strobel. Ele era um ex-jornalista que também era ateu. Ele é mais conhecido porque ele fez um livro chamado Em Defesa de Cristo, que é um livro que até virou filme também, filme bem legal por sinal, que conta a história dele, que ele era um ex-jornalista, ele era um jornalista no caso, não acreditava em Deus, não acreditava em Cristo, só que a esposa dele, ela se converteu, ela teve um encontro com Deus, e eles começaram a ter atritos em casa, brigas, e para ele provar que o cristianismo se baseava numa mentira, que Cristo nunca ressurgiu dos mortos, Deus não existe. E aí ele começa a pesquisar as escrituras, os evangelhos, começa a fazer uma pesquisa extensa, inclusive fazer entrevistas com pessoas ligadas com o cristianismo, especialistas, conhecedores, para tentar comprovar que tudo isso não existia. Só que aí, nesse meio tempo, nesse caminho que ele foi trilhando, ele teve um encontro com Deus aí, e hoje é um dos grandes da apologética aí, na defesa, tanto que ele escreveu esse livro Em Defesa de Cristo, onde ele conta toda a história dele, inclusive tem um filme, se você não assistiu, eu recomendo, que é muito legal. Legal! Então é isso, chegamos ao final do segundo filme, destrinchamos aí um pouquinho da história, para você conhecer as curiosidades, um pouquinho de como funcionou a trama. Em breve vai ter o terceiro vídeo desse filme, que para fechar esse filme aí dentro desse quadro, e passaremos para outro filme aí que eu vou estudar ainda. Mas se você gostou do filme, se você achou legal o conteúdo e quiser continuar recebendo aviso desses conteúdos e receber próximos conteúdos, eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, que assim o YouTube consegue mandar pra você todas as informações de quando eu postar novos vídeos, e você ajuda o canal a crescer e continuar tendo divulgação. Agora eu vou pedir aqui pro meu produtor, Kalel, pedir novamente um like para vocês. Pode vir, Kalel. Não se esquece de virar só membro do canal. Aí todo mundo pode adicionar você e do Instagram, do blog, e tudo. É isso aí. E tchau, galerinha! Tchau, galera. Obrigado aí para quem assistiu.
Se você gostou novamente, deixe seu like, se inscreve. Fiquem com Deus. Fui.